A Stellantis acaba de resgatar seus 28 milhões de motores de combustão interna e nutre grandes expectativas de que seu investimento nessa inovadora tecnologia contribuirá para a preservação dos 1,4 bilhões de motores de combustão interna existentes nas estradas atualmente. Embora possa parecer incrível, os combustíveis sintéticos já são uma realidade e estão em pleno funcionamento. E não é somente a Stellantis que acredita nesse caminho. A Forward Porsche fez um investimento de 100 milhões de dólares para contribuir com essa causa. A Toyota e a Exxon juntaram forças para popularizar os combustíveis sintéticos, e a fórmula para alcançar 100% de combustíveis sustentáveis está em desenvolvimento, com previsão de ser entregue em apenas alguns anos. Agora, a Stellantis está profundamente envolvida nos testes de motores a gasolina e diesel, tanto na Dodge quanto nas outras 13 marcas sob sua liderança, totalizando 28 motores distintos. Com o aumento das preocupações ambientais, isso impulsionará o futuro ou será apenas uma distração? Então, agora você está ciente dos e-combustíveis, que supostamente são limpos, mas na verdade não é bem assim. Veja, quando esses combustíveis fabricados são queimados, eles liberam aproximadamente a mesma quantidade de emissões de aquecimento para o planeta do que o material que é extraído do solo. Então, por que os e-combustíveis são considerados limpos? Isso ocorre porque eles são produzidos a partir de carbono que já está presente na atmosfera. Portanto, quando são queimados novamente, o balanço de emissões é zero, ou seja, eles não estão exatamente resolvendo o problema dos gases de efeito estufa, mas também não estão contribuindo para ele. No entanto, ao pensar sobre uma empresa como a Dodge, por exemplo, com carros como o Demon, que consomem um combustível absurdo e queimam fogo, essa perspectiva pode parecer contraditória. Os veículos devoradores de pneus são um tipo de construção utilizada em muscle cars de alta potência, seguindo a clássica receita de um robusto motor V8, capaz de fazer a borracha queimar e transformar combustíveis fósseis em um ruído empolgante. Embora não estejamos afirmando que um novo Demon elétrico esteja no horizonte, se isso ocorresse, não teria o mesmo apelo para nossa geração de entusiastas. Seria como quando a Coca-Cola altera sua fórmula, algo que não agrada a todos. A Porsche possui uma divisão chamada Porsche Clássico, responsável por manter em operação cerca de 150 mil modelos 911, produzidos entre 1964 e 1989, que ainda circulam nas estradas atualmente. A manutenção desses carros clássicos é um negócio extremamente lucrativo, avaliado em bilhões de dólares. Portanto, os investimentos de 100 milhões da Porsche, juntamente com os da Toyota em parceria com a Exxon, e agora a adesão da Stellantis, representam apenas uma fração do que eles estão prestes a realizar ao impulsionar carros movidos a pistão. Agora, vamos entender o que são os e-combustíveis e como essa ideia se tornou um investimento valioso em poços e combustíveis. Também conhecidos como eletrocombustíveis ou combustíveis sintéticos, os e-combustíveis são uma categoria de líquidos combustíveis sintéticos de baixo carbono. Eles são produzidos a partir de fontes renováveis de energia, sendo crucial que emitam pouca ou nenhuma quantidade de dióxido de carbono, CO2, ou monóxido de carbono, CO, durante seu processo de produção. Ao longo dos anos, eles têm sido considerados uma potencial alternativa aos combustíveis fósseis convencionais nos motores de combustão, com o objetivo claro de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas. Mas como exatamente isso funciona? O processo funciona de maneira eficiente, compreendendo 4 etapas-chave: captura de eletricidade, eletrólise, geração de combustíveis sintéticos e utilização de fontes renováveis de energia. Para produzir combustíveis sintéticos, é necessário um suprimento significativo de eletricidade, preferencialmente proveniente de fontes renováveis, como energia solar, eólica ou hidrelétrica. A etapa inicial envolve a eletrólise, onde a eletricidade é utilizada para separar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Em seguida, ocorre a captura de carbono, seja diretamente da atmosfera ou de fontes industriais, como fábricas ou usinas de energia. Por fim, o hidrogênio obtido através da eletrólise é combinado com o dióxido de carbono capturado, resultando na criação de hidrocarbonetos sintéticos. Esses hidrocarbonetos podem ser transformados em combustíveis como metano, metanol ou éter dimetílico, por meio de processos químicos específicos.
Embora eu não seja um químico especialista, essa é a essência de como o processo funciona, e dessa forma, temos uma solução viável em mãos. Existem prós e contras na solução de e-combustíveis para manter mais de 1 bilhão de carros nas estradas em direção a um futuro livre de emissões. Vamos discutir os pontos positivos e negativos desses combustíveis sintéticos. Em relação aos benefícios, eles podem ser utilizados nos motores de combustão interna existentes e na infraestrutura atual, com pouca ou nenhuma modificação necessária. Além disso, eles podem ser misturados aos combustíveis tradicionais, permitindo uma redução gradual das emissões globais. Os e-combustíveis também podem ajudar a equilibrar as flutuações na geração de energia renovável, pois podem ser produzidos quando há um excesso de energia renovável disponível. Porém, há alguns pontos negativos a serem considerados. Atualmente, o processo de produção dos e-combustíveis é caro e intensivo em energia, o que os torna menos rentáveis do que outras alternativas de baixo carbono, como os veículos elétricos. Além disso, a eficiência geral do processo é muito menor em comparação com o uso direto de eletricidade renovável em carros elétricos. Por fim, a adoção generalizada dos e-combustíveis exigiria um investimento significativo em infraestrutura, não apenas postos de gasolina, mas também instalações de eletrólise, tecnologias de captura de carbono e usinas de combustível sintético. Agora, vamos imaginar por um momento o potencial desses combustíveis sintéticos para descarbonizar o setor de transporte, complementando a eletrificação, que por si só não consegue abordar todas as necessidades, especialmente no segmento de caminhões industriais. O Tesla Semi é impressionante, mas por que ninguém realmente se comprometeu com ele ainda? E o que dizer da aviação, um meio de viagem conhecido por seu impacto ambiental? Um exemplo é o Boeing 747, que consome aproximadamente 1 galão de combustível por segundo. Em um voo de 10 horas, ele queima incríveis 36 mil galões. Ter aviões elétricos seria uma grande vitória para o meio ambiente, mas a tecnologia de bateria precisa melhorar em termos de peso e eficiência. Além disso, os grandes navios que transportam nossas compras da Amazon pelo oceano queimam de 20 a 70 toneladas de combustível por dia, o que é aproximadamente o mesmo consumo de 1.000 carros em um ciclo de 24 horas. Os e-combustíveis estão sendo observados de perto na indústria automotiva. Se conseguirem resolver o desafio de queimar um combustível mais amigável ao meio ambiente, isso terá um efeito dominó em todas as indústrias de transporte. Embora a tecnologia de bateria tenha percorrido um longo caminho, ainda há muito a avançar em termos de infraestrutura de carregamento e disponibilidade de baterias de longo alcance a preços acessíveis. Atualmente, os veículos movidos a bateria são principalmente acessíveis à elite, enquanto as pessoas comuns continuam a confiar em motores de combustão interna. É exatamente por essa razão que empresas como Stellantis, Porsche e Toyota, e provavelmente mais montadoras no futuro próximo, estão apostando em combustíveis sintéticos. Ainda estão em construção veículos elétricos, mas as montadoras estão investindo cada vez mais nos e-combustíveis como uma solução alternativa. Não há problema que a Fórmula 1 esteja buscando a adoção de combustíveis sintéticos até 2026. Isso permitirá que os fãs do esporte vejam o potencial desses combustíveis alternativos. Além disso, não devemos esquecer que a geração de eletricidade ainda é um processo problemático. Em 2021, 38% da eletricidade nos Estados Unidos foi gerada a partir de recursos naturais, sendo o gás o segundo maior produtor, seguido pela queima de carvão, que resulta na emissão de substâncias nocivas para a atmosfera, como mercúrio, chumbo, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e outros metais pesados. Quanto mais veículos elétricos colocarmos nas estradas, mais carvão teremos que queimar. Por outro lado, os e-combustíveis produzidos a partir de eletricidade verde têm uma chance real de alcançar o net zero. Portanto, é possível imaginar um mundo em que motores de combustão interna de alta potência, como um motor de 1.000 cavalos, sejam neutros em carbono. É como quando a Coca-Cola percebeu que cometeu um erro com a nova fórmula e decidiu trazer de volta a receita original. A maioria das montadoras parece querer vender tanto veículos elétricos quanto tradicionais. A recepção do Dodge Charger Daytona SRT, um muscle car totalmente elétrico, tem sido mista.
A Stellantis, embora comprometida com um futuro elétrico, está potencialmente considerando um renascimento da receita que tornou os muscle cars da Dodge um sucesso instantâneo na década de 1960, com seus poderosos motores de combustão interna. Então, os e-combustíveis são definitivamente uma resposta cada vez mais considerada, e mais montadoras estão se empenhando nisso. Vejo isso como uma possibilidade mais viável do que nunca para um combustível alternativo confiável. Se isso se provar eficaz, todos nós poderemos continuar desfrutando dos carros que amamos, ao mesmo tempo em que ajudamos o meio ambiente. O que você acha? Será que esse caminho terá continuidade ou será apenas acessível para os ultra-ricos que desejam animar seus antigos 911 e levá-los para dar uma volta daqui a alguns anos? Talvez devêssemos nos concentrar em algo como hidrogênio ou seguir em direção às fantasias pós-apocalípticas de energia nuclear.